Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos identificar os elementos dentro da tabela periódica. A gente sabe que a nossa tabela periódica ela é muito complexa, como vocês estão vendo aqui na ilustração. Então às vezes fica muito difícil para a gente identificar um elemento dentro dessa tabela periódica. Se formos perguntar pelo número atômico, que é como a tabela periódica ela é classificada hoje, nós levaríamos algum tempo para encontrar, não é verdade? Então, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre alguns macetes para você identificar mais fácil os elementos dentro de uma tabela periódica. E antes de começar a aula, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a estar crescendo aqui dentro do YouTube e poder proporcionar um estudo melhor para você que está se preparando para as provas de vestibular, as provas de concurso e também estudantes do ensino médio, tá? Bem, o que vocês podem identificar aqui é o elemento potássio, o elemento fósforo, o elemento cobre e o elemento neodímio, tá? Como identificar esses elementos dentro da tabela periódica? Bom, aqui embaixo, como vocês podem perceber, tem a tabela periódica, né, ilustrada, de uma forma que vocês podem ver como vai ser muito fácil para identificar. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Eu tive o prazer já de colocar aqui para vocês, porque nas aulas anteriores nós vimos como é que faz a distribuição dos elementos. Então, o potássio, aqui como vocês podem perceber, ele é classificado por essa forma. Aqui eu tenho a camada K, aqui eu tenho a camada L, a camada M e a camada N, tá? Então são essas quatro camadas que eu tenho aqui no potássio. Tá, perfeito. Como vocês podem perceber aqui, o, o, o meu potássio, né, que tem um número atômico 19, ele tem como o último elemento o 4s1. O que isso significa? Eu vou olhar sempre para o subnível mais energético, que é o meu caso aqui, é o 4s1, tá? Esse 4s1 ele termina com a letra S. Aí o interessante é, toda vez que um elemento termina com a letra S, ele sempre vai estar classificado do 1 até o 2 nessa parte aqui da tabela periódica. Sempre vai ser isso, tá? Então, o período que é definido pela camada de valência, que no caso aqui, e o subnível mais energético também, que no caso aqui é o 4s1, e vai estar classificado bem aqui. A mesma coisa, porque terminar em D vai estar classificada nesse período aqui da tabela periódica. Para os que terminarem em P vão ter classificado nesse período e os F nesse período aqui que a gente chama metade de transição, né? Então, olha lá, seu 4s1 ele está aqui, obviamente ele vai ser encontrado nessa parte aqui da tabela, né? Então, pegando a minha tabela periódica, eu vou ver que está o quê? Vamos fazer uma classificação. E está na, olha aqui o meu elétron, então significa que está na família 1A no quarto período, né? Quarto período, então, e está na família 1A no quarto período, vamos ver. Aqui está o período quarto e aqui está a família 1. Então, um elemento que está bem aqui. Vocês entenderam como é que eu vou fazer? Pois bem, vamos lá. O segundo elemento é o fósforo, que tem um número atômico igual a 15. Ele tem a camada K, o 2 aqui é representado pela camada L e o 3 pela camada M, né? Então, eu vou fazer de novo, tem um macete. Toda vez que você vê o subnível mais energético aqui, é o 3P3, o que é que você vai perceber? Toda vez que terminar em P, eu sei que vai estar nessa parte da tabela periódica, mas eu tenho um macete para me descobrir qual a família dele, entendeu? O P termina em 3, né? Então, para me ter um macete, eu vou escrever que o número de elétrons é igual o número é igual ao número de elétrons, né? O número de elétrons mais 12. Sempre eu vou fazer assim, sempre, né? Então, no caso aqui, né? O número de elétrons aqui eu tenho 3, né? 3 com mais o 12, eu vou dizer que esse elemento está na família 15, né? Na família 15, se eu for pegar de novo aqui a minha tabela periódica, é sempre bom a gente trabalhar com uma tabela periódica. A família 15 é essa bem aqui, ou a família 5A, né? Então, bora identificar qual é o período que está aqui.
e está no terceiro período. Vamos ver, tem o período 1 aqui acima, segundo 2 e aqui o 3, terceiro período. Olha como eu identifiquei. Vocês conseguiram compreender como é que se faz? A mesma coisa eu vou dividir para cá. Eu vou dividir as camadas, K, camada L, camada M e a camada N, né? O 3D9 também faz parte da M, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui também não tem, tem um macetezinho bacana para descobrir. Termina em D, né? Eu já sei que vai estar aqui no metade de transição. Então, para me identificar, eu vou dizer, né, que quando terminar em D, eu vou pegar o número de elétrons, né? O número de elétrons e somar com mais 2. Quando terminar em P, eu somo com mais 12. Quando terminar em D, eu somo com mais 2. Esse é o macete. Nesse caso aqui, né, tem 9. Com mais 2 que eu somei daqui, vai dar igual a 11. Então, esse elemento aqui, que é o cobre, ele está no grupo 11. Olha aqui. No quarto período. Olha assim, só o quarto período, grupo 11. Tá bem aqui o nosso cobre, né? Como eu sei que ele está no quarto período? Porque a última camada de valência, que é essa bem aqui, é 4, tá? Lembrando que é sempre a camada de valência que vai definir onde está o meu elétron, tá? Então, beleza. Por P a gente já sabe que é 12 e por D a gente já sabe que é... Tu pega o número de elétrons e soma com mais 2. Por que isso? Uma curiosidade, né? Porque, ó, a partir do momento em que eu tiver, terminar em D, aqui, ó, já vai ter 3, né? Então, obviamente, eu vou ter que somar com mais 2 porque eu deixei 2 elétrons para trás, né? Então, eu já começo com o número de elétrons, que é esse aqui, com mais os 2 que eu deixei para trás. A mesma coisa aqui no 15. Eu pego o número de elétrons, que foi o 3, né? Com mais 12 elétrons que estão aqui, ó, do 1 até o 12, como vocês podem perceber, tá? E aqui é curioso, ó. Aqui eu tenho a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, aqui também é M, aqui vai ser o N, aqui vai ser a camada O, aqui vai ser a N e aqui a O, tá? Lembrando, subnível mais energético. Olha aqui quem é. É o 4F14, né? Então, esse aqui é o meu subnível mais energético. Então, eu vou perceber aqui, ó, que ele vai terminar em 14, tá? Então, todo elemento que terminar com F vai ser regra. E vai estar sempre na família 3B. Ou seja, ele vai estar aqui nesse pontinho aqui que a tabela periódica coloca aqui, conhecido como os metais de transição e a série dos lactinídeos e dos actinídeos. Sempre que terminar em F14, vai ter a série dos actinídeos. Ah, uma curiosidade, porque aqui tem 5, né? Então, o subnível mais energético vai ser o 5. Mas perceba comigo que aqui o F é 14, então ele está completo. Se fosse 10, por exemplo, aqui, óbvio que obviamente eu não teria mais para cá, terminaria aqui, mas se fosse 10 aqui estaria incompleto, então seria o 5, né? Mas como aqui o 14 está completo, então eu vou identificar aí como um metal de transição, beleza? Era essa aula que eu queria trazer para vocês, galera. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal.